tema Avançando para o que está diante de nós. E 2021 é um ano de muitas propostas, é um ano de muitos desafios, é um ano em que Jesus está nos desafiando e nos direcionando a focar no essencial. Mas muito mais do que isso, Jesus quer que a gente dê os próximos passos na direção daquilo que é essencial. E uma das coisas que nós temos entendido que é essencial é aceitar e viver a verdade sem machucar pessoas. É importante entender que nós vivemos num mundo de transformação, de mudança, onde as pessoas estão se aperfeiçoando, se desenvolvendo. E nesse mundo, fala-se muito sobre relativismo, ou seja, a ideia de que tudo é relativo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um Deus que é absoluto, um Deus que não muda, que é imutável, como nós já comentamos. Um Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Um Deus que não depende das circunstâncias humanas para ser quem ele é, para se revelar do jeito que ele se revela e para operar o seu querer e o seu efetuar, segundo Filipenses capítulo 2. Então, como discípulos de Jesus, como seguidores do Senhor, precisamos aprender a, nesse tempo, não querer empurrar uma verdade nas pessoas, mas, pelo contrário, nós precisamos aceitar e viver a verdade, e isso de uma maneira muito leve, muito positiva, muito assertiva, e através disso, estimular, encorajar as pessoas a também viver essa verdade, mas sem machucar elas. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Aceitando e vivendo a verdade sem machucar pessoas, esse é o nosso tema. As pessoas estão numa jornada de busca pela verdade. Esse é um ponto que nós não podemos negociar. Há muitos líderes famosos do passado que afirmaram isso: estou em busca da verdade. Né? Siddhartha Gautama, o Buda, é um dos grandes originadores dos ensinos budistas. Ele perseguiu a verdade, ele falava sobre isso: estou em busca da verdade. E quando a gente olha para o Evangelho, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, essa busca pela verdade que Jesus já anunciou, que ele é a própria verdade encarnada, é uma busca que a humanidade ela está atrás, ela está na captura disso há muito tempo. Então as pessoas estão numa jornada de busca pela verdade. Dentro dessa ideia, muitas pessoas enxergam a fé cristã de uma maneira ou mentirosa ou distorcida. Porque se Jesus afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida, muitas pessoas, por não entenderem isso, o que elas fazem? Cristãos, eles vivem uma verdade que, na realidade, é distorcida. Né? É uma verdade impositiva. É uma verdade que exige das pessoas algo que elas não conseguem entregar. Então, a gente precisa tomar cuidado e entender o que Jesus disse, em qual contexto ele disse, para não tentarmos empurrar uma verdade nas pessoas que seja completamente distorcida. Para você ter uma noção, algumas pessoas chegam a afirmar que a Bíblia foi escrita por poucos poderosos. As pessoas estão tão machucadas em relação a esse assunto que dos argumentos de defesa das pessoas é dizer que elas não acreditam que Deus tem a verdade absoluta, ou que Jesus é o caminho, verdade e vida, e eles afirmam isso, chegando ao ponto de dizer que a Bíblia foi escrita por poucos poderosos, com o objetivo de oprimir, de controlar os mais fracos, ou seja, homens, mulheres, pobres, mulheres, escravos, e por aí vai. Então, existem pessoas que não acreditam que o evangelho é a verdade absoluta porque acham, em alguma forma, em alguma hipótese, que a Bíblia foi escrita por gente poderosa para controlar gente fraca,
para controlar pobres, para controlar o que hoje eles chamam de minorias, né? Pobres, mulheres, escravos, quando na realidade a palavra de Deus foi escrita no espaço de mais ou menos 1.500 anos por 40 autores diferentes, homens da formação mais variada possível, desde acadêmicos até agricultores, pescadores, passando por eruditos, e todos eles concordam que a palavra de Deus, que o único Deus absoluto, verdadeiro, ele possui a verdade. Agora a questão não é se Deus tem a verdade absoluta ou não, a questão é nós, como seguidores de Jesus, como é que nós colocamos isso? De uma maneira de encorajar as pessoas a aceitar, viver e nos posicionar em fé, sem machucar as pessoas. Então, nesse sentido, é que nós precisamos avançar. Precisamos, como Jesus, responder às pessoas que estão em busca da verdade. Então, essa próxima tela fala exatamente sobre isso. Como Jesus, precisamos responder às pessoas que estão em busca pela verdade. Você sabia que há muitas pessoas ao seu redor que estão em busca da verdade? E não é uma verdade distorcida, e não é uma verdade imposta, mas é uma verdade absoluta, que se nós não soubermos transmitir ela, ao invés de restaurar, de curar, como a gente orou agora há pouco, ao invés dela trazer luz e visão, ela traz o oposto, ela traz cegueira, ela traz doença, ela traz morte, ao invés de trazer vida. Então, veja que quando Pilatos aborda Jesus sobre esse tema da verdade, algo muito interessante acontece. Acompanhe comigo esse relato aqui. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isto de ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Replicou Pilatos: Sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Está lá em João 18, do 33 a 35. Seguindo essa leitura, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Respondeu Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Preste muita atenção nessa expressão. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilato: o que é a verdade? Tendo dito isto, tornou a ir ter com os judeus e lhes disse: Não acho nele crime algum. Olha que interessante, gente. Nesse diálogo de Jesus com Pilatos, você conhece a história. Pilatos, ele foi responsável por julgar Jesus como autoridade romana, e o crime pelo qual Pilatos julgou Jesus era um crime, segundo os líderes judeus, as autoridades judaicas, um crime que deveria punir Jesus à morte, e morte de cruz. E quando Pilatos vai interrogar Jesus, é impressionante, ao mesmo tempo, a tensão que está por trás desse episódio, porque Jesus estava ali diante de uma autoridade que poderia sentenciá-lo à morte ou poderia absolver, poderia tratar Jesus como inocente. Mas em momento algum, Jesus é absorvido por essa tensão. Pelo contrário, Jesus ele vai entrar num diálogo, ele conecta o diálogo com Pilatos a partir da verdade. Jesus diz que o reino dele não é neste mundo. Jesus diz para Pilatos que ele nasceu para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que se identificam com a verdade ouvem a voz de Jesus. É interessante isso, irmãos. Jesus falou que todos os que
são a favor da verdade, ouvem a voz dele, e a questão é, por que então algumas pessoas não ouvem a voz que muitos cristãos falam? Por que será que muitas pessoas não dão crédito ao anúncio da verdade por alguns cristãos? E quando a gente vai olhar na origem disso, a gente vai perceber que, na realidade, o que alguns cristãos falam não é o que Jesus falaria. O que alguns cristãos falam é reflexo da sua opinião, da sua herança religiosa, do seu apego a denominacionalismo, às denominações, às doutrinas, e não o que Jesus falaria. Porque se nós falarmos o que Jesus falaria, todo aquele que é da verdade, todo aquele que ama a verdade, vai ouvir a voz de Jesus através de nós. Isso aqui é poderoso. Então, respondendo à pergunta como Jesus respondia àqueles que estavam em busca da verdade, ele respondia com amor, ele respondia mostrando a verdade, não de uma maneira imposta, mas de uma maneira real, indiscutível, que deixava as pessoas sem argumento. Você percebe nesse texto que o Pilatos, não tendo o que responder, a palavra diz que ele pergunta, o que é então a verdade? Mas ele já sai, ele vai conversar de novo com os judeus, porque ele percebe que se ele continuasse insistindo nesse assunto, Jesus ia trazer respostas cada vez mais contundentes, não no sentido de impor, mas no sentido de mexer com a estrutura de conhecimento que Pilatos tinha sobre a verdade. Então, dentro dessa ideia, irmãos, usando como base esse texto de João 33 a 38, que é o diálogo de Jesus com Pilatos, a pergunta que nós queremos fazer é: qual é a verdade que nós escolhemos viver? Qual é a verdade que você escolhe viver? Qual é a verdade que eu escolho viver? Hoje a sociedade está dizendo que a verdade é relativa. Hoje a sociedade está dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Hoje a sociedade está dizendo que, independente do que você crê, o importante é que você faça o bem. Hoje a sociedade está dizendo uma série de coisas nesse sentido, quando na verdade a Bíblia traz um contraponto, uma ideia totalmente oposta da realidade que a sociedade relativista está afirmando. Então, qual é a verdade que nós escolhemos viver? Primeiro ponto, é uma verdade arrogante, é uma verdade vaidosa, intolerante, que é a fonte das principais guerras religiosas, é a fonte das principais atos de intolerância e ódio e fanatismo no mundo. É esse tipo de verdade que a gente quer viver. Porque em nome dessa verdade arrogante, muitos amarram bombas no corpo e explodem aqueles que pensam diferente. Em nome dessa verdade arrogante, muitos não conseguem sentar numa mesa e manifestar o amor de Jesus e conversar e partilhar e chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então, essa verdade arrogante, nós percebemos que não combina com o estilo de vida de Jesus, não combina com o modelo de Cristo, e é uma verdade que nós precisamos abrir mão. Existe um outro tipo de verdade, e é o segundo ponto que aparece nessa tela. Deus, o Criador e sustentador de tudo, é infinito. Ele é ilimitado, ele é incomparável, ele é imensurável, e só esse ser, que é imensurável, incomparável, ilimitado e infinito, só esse ser que criou e sustenta todas as coisas, só ele tem a verdade absoluta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que tem a verdade absoluta sobre a tua vida? Quem é que tem a última palavra sobre a tua vida? Quem é que tem a última palavra sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre os teus relacionamentos? Quem é que tem a última palavra sobre as suas decisões, sobre o que você faz ou deixa de fazer? Quem é que tem a última palavra sobre a tua vida? Veja, se nós dependemos de nós mesmos e dizermos que essa última palavra é sempre nós, a gente descarta, a gente despreza, a gente abre mão do poder
da intervenção divina, da intervenção de Jesus na nossa história. Da intervenção de um Deus que é criador, mas é também sustentador. De um Deus que é infinito, mas também ilimitado. De um Deus que é incomparável e imensurável. E só Ele tem a verdade absoluta sobre nós. João 14,6, o próprio Jesus afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí, se essa segunda verdade, esse segundo ponto é o que nós cremos, né? O primeiro ponto, já vimos que não combina conosco. Se esse segundo ponto é o ponto que nós cremos, é o ponto que nós decidimos viver, a próxima pergunta é fundamental. Como a gente comunica essa verdade ao ser criado, ao ser que é finito, limitado e previsível, né? Ao ser humano que somos nós? Que nós somos assim. Nós oscilamos, nós somos finitos, nós somos limitados e nós somos previsíveis. Então, como é que a gente comunica esta verdade em amor, esta verdade de uma maneira que não imponha, mas que mostra que há um caminho melhor? Como diz o texto de Isaías 55, 8 e 9, o próprio Deus se revelando a Isaías diz que os planos, os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Então veja, esse Deus que tem caminhos e pensamentos maiores é o Deus que quer conduzir a nossa história, quer conduzir a nossa vida, mas para isso a gente precisa aceitar uma verdade absoluta, e não uma verdade relativa, e não uma verdade que hoje é verdade e amanhã deixa de ser, e não uma verdade que antes da pandemia era e agora, depois da pandemia, já não é mais verdade. Ouça, a verdade absoluta de Deus, ela é imutável, ela não se altera. Então, Deus se revela a verdade, como a verdade através de uma pessoa. E isso é lindo. Deus revela a verdade através de uma pessoa. Então, como é que a gente faz para conhecer a verdade? Precisamos conhecer esta pessoa. Devemos buscar conhecer a verdade a respeito de Deus, do mesmo jeito que a gente busca conhecer uma pessoa que nós nos interessamos. Agora, deixa eu falar com você que já se apaixonou por alguém. Você, homem, que se apaixonou por uma mulher, você, mulher, que se apaixonou por um homem. Lembra você que é casado quando viu a sua esposa pela primeira vez? Você, mulher, que viu o seu marido pela primeira vez, o seu coração batia mais forte. E você estava naquela fase de conhecer essa pessoa melhor. Lembra dos esforços. Lembra dos investimentos que você fez. Lembra das loucuras que você ousou fazer porque você queria a todo custo conhecer essa pessoa melhor. Esse mesmo tipo de disposição que a gente tem para conhecer a pessoa amada, para se relacionar com a pessoa amada, para agradar a pessoa amada, é o tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com a verdade. E, de novo, a verdade não é uma história, não é um conto. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Olha o que diz o texto de João, capítulo 1, e versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, e verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, a palavra, a verdade, o logos, do original grego logos, encarnou, se fez carne e habitou. Ele está conosco. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E olha que coisa linda, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João está revelando, está anunciando Jesus. E ele anuncia Jesus como o Verbo
como alguém cheio de graça, como alguém cheio da verdade. A verdade de Jesus é inegociável, é absoluta, é tremenda, é libertadora. João 8,32 vai dizer isso. O próprio Jesus falou: conheçam a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é um conhecimento teórico, a verdade não é um conhecimento de um conteúdo estático, parado, imóvel, não. Jesus está falando sobre conhecer Ele mesmo. Conheçam a mim mesmo, e à medida que vocês me conhecerem melhor, vocês serão libertos. Isso é poderoso. Há um potencial libertador à medida que conhecemos e prosseguimos em conhecer a Jesus. Então, o plano de Deus é que a gente conheça a verdade do mesmo jeito que a gente busca conhecer uma pessoa, se relacionando com ela. Como aceitamos, então, vivemos e falamos a verdade sem machucar? E aí vem uma pergunta tripla, né? Com 3 pontos. Como a gente aceita, vive e fala essa verdade sem machucar pessoas? De 2 formas. Eu tenho 2 respostas para essa pergunta. Primeiro, a gente precisa anunciar a verdade com mansidão e amor. O texto de 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus nos vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, o apóstolo Pedro, que andou com a verdade, que é Jesus, que internalizou a verdade para Pedro não era um conhecimento técnico, não era um conhecimento teórico. A verdade para Pedro era um conhecimento prático, vivido, desfrutado, relacionado dia após dia. E este apóstolo Pedro diz que nós devemos santificar em nossos corações e estarmos preparados para responder com mansidão e temor. Olha essas 2 palavras, mansidão e temor, a todos os que pedirem a razão da esperança que há em nós. Veja, a pergunta que cabe aqui é: como é que a gente responde às pessoas que nos perguntam sobre o porquê temos esperança? Veja, a sua família que não conhece Jesus, os seus colegas de trabalho que não conhecem Jesus, as pessoas que você se conecta no transporte público ou nas suas redes sociais que não conhecem ainda Jesus, se elas perguntam qual é o motivo, qual é a razão da esperança que você carrega, mesmo num tempo tão difícil como esse de pandemia, o que é que a gente responde para as pessoas? O que é que nós falamos para as pessoas? Porque, veja, o apóstolo Pedro está dizendo exatamente isso. Precisamos santificar nos nossos corações e estar sempre preparados para responder. E não é responder de qualquer jeito, não, porque tem gente que responde brava. Tem gente que responde com arrogância. Tem gente que responde com indiferença. Não é para responder assim, não. Tem gente que responde: Jesus, Jesus, eu vou para o céu, e algumas pessoas vão para o inferno por não acreditar em Jesus. Não é assim que a Bíblia diz que a gente tem que responder qual o motivo da esperança que é em nós. É com mansidão e temor. Mansidão e temor. Porque quando a gente responde com mansidão e temor, a gente reflete esse amor de Jesus. A gente reflete que a verdade para nós não é um conhecimento teórico. A verdade para nós não é um conteúdo teórico. A verdade para nós é uma verdade encarnada, prática, que habita e convive conosco diariamente. Glória a Deus! Em Efésios 4,15, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que antes, seguindo a verdade em amor, a gente precisa crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Em outras palavras, quando eu sigo essa verdade, quando eu testemunho dessa verdade, quando eu falo dessa verdade, quando eu vivo essa verdade diariamente,
eu vou crescendo na direção daquele que é o cabeça, Jesus. Na direção daquele que é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias, ele é o noivo. Por que é importante, irmãos, aceitar, viver e falar a verdade sem machucar? Primeiro ponto, porque quando a gente fala com mansidão e amor, como disse essa frase do Warren Wiersbe, foi um grande teólogo, ele disse o seguinte: a verdade sem o amor, ela é brutal. Ela é brutal. Mas, por outro lado, o amor sem a verdade é hipocrisia. Então, por que a gente tem que ter a verdade? Porque se eu não falar a verdade, eu sou um hipócrita. Mas, por outro lado, por que essa verdade tem que vir acompanhada de amor? Porque se eu falar a verdade sem amor, eu sou brutal. Eu machuco. Eu não tenho tempero na forma como eu me comunico, como eu falo, como eu expresso que Jesus é a verdade sobre nós. Segundo ponto, para a gente aceitar, viver e falar a verdade sem machucar, essa verdade precisa ser uma verdade muito prática em nossas vidas. Muito prática. Ou seja, se a verdade é uma pessoa, ela é Jesus. E se com essa pessoa me relaciono diariamente, o meu histórico de relacionamento vai me fazer testemunhar da verdade de uma maneira muito leve, muito prática, muito dinâmica, muito aplicável ao nosso dia a dia. Veja o que diz João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Jesus primeiro diz a um grupo de judeus que creram nele. Então, primeiro passo, eles creram. Por crer, Jesus falou: vocês precisam permanecer na palavra. E aí, depois de crer e permanecer, Jesus aponta um terceiro passo. Por crer e permanecer, eles seriam discípulos. Então, depois de crer, depois de permanecer, depois de se tornarem discípulos, eles conheceriam a verdade. Pega essa linha de raciocínio. Crer, permanecer para ser discípulo e depois conhecer a verdade. E aí sim, Jesus diz que conhecendo a verdade como discípulo, essa verdade vai libertar. Essa verdade vai transformar. Essa verdade vai trazer vida, vai trazer impacto, vai trazer transformação, vai promover uma grande revolução. Então, pegando esse texto de João 8, 31 e 32, e a gente pegar ele de trás para frente, olha o que Jesus está dizendo. Uma pessoa não é liberta quando ela não conhece a verdade. E ela não conhece a verdade quando ela não é discípulo. Ela não é discípulo porque não permanece na palavra. E não permanece na palavra porque ainda não crê. Porque se ela crê, ela permanece. Se ela permanece na palavra, ela se torna discípulo. Se torna discípulo, conhece a verdade. Conhecer a verdade vai libertar. Uau, isso é poderoso. Jesus está dizendo que a verdade é prática, irmãos. Eu acho interessante esse texto de João 8,32, ele tem virado nos nossos dias até slogan de campanha política, de campanha eleitoral. Esse texto de João 8,32, as pessoas colam, né, como adesivo nos carros. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas de que verdade Jesus está falando? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando sobre ele mesmo. Ele está falando que quando nós conhecemos a ele, nós temos e desfrutamos de um nível de libertação de alto impacto. De alto impacto. Então, irmãos, olha que ponto interessante. A gente precisa criar uma cultura
onde a verdade é aceita, vivida e compartilhada de uma maneira prática e humilde. A verdade precisa ser prática. A verdade precisa ser humilde. Precisamos nos esforçar para caminhar nessa verdade. E talvez você se pergunta, eu vou caminhar sempre na verdade? Não. Às vezes você vai seguir o seu coração enganoso. Às vezes você vai errar. Às vezes você vai tropeçar. Mas mais importante do que isso é você ter um coração totalmente disposto e disponível para conhecer a verdade que é Jesus, para conhecer o reino de Deus. Jesus, ele comunicou essas verdades absolutas de uma maneira tão prática, gente, de uma maneira tão humilde. E a gente já leu aqui textos de Pedro, e tem textos de João, tem textos do apóstolo Paulo, como esse que a gente vai ler em Efésios 4, que mostram exatamente isso. Esses apóstolos internalizaram o que é viver a verdade, o que é caminhar na verdade. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, do 19 a seguir. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo. 21. Se é que ouvistes, e nele fostes ensinados, conforme a verdade que há em Jesus. Veja, Paulo vai dizer que por causa da verdade que há em Jesus, que nós ouvimos, que nós aprendemos e que nós nos dispomos a viver, a gente não vive no curso deste mundo, a gente não vive no curso das paixões carnais, insensíveis, entregues à dissolução para cometer toda sorte de impureza. É isso que Paulo está dizendo. Vamos seguir a leitura, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, desejos enganosos ou concupiscências do engano. 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Cada dia que eu ando com Jesus, cada dia que a verdade prática, dinâmica e leve de Jesus faz parte do meu viver, da minha rotina, cada dia eu vou me renovando no espírito da minha mente. Eu vou assumindo o que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 14 a seguir. Ele fala sobre ter a mente de Cristo. Ou seja, a mente de Cristo não vai sendo apenas formada, mas vai sendo construída, edificada, fortalecida em mim. Então eu quero deixar essas duas formas da gente aceitar, viver e falar a verdade, se machucar. Primeiro, fale a verdade em amor. Segundo, seja prático, seja dinâmico, seja leve ao expor a verdade de Jesus, a verdade absoluta. Eu tenho mostrando duas telas muito importantes para você. Primeiro é uma frase que é de um autor desconhecido, mas é uma frase que faz muito sentido. A verdade dói, mas não mata. A mentira agrada, mas não cura. A verdade dói, mas não mata. Em contrapartida, a mentira agrada, mas não promove cura. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem o potencial de acionar, de ativar em nós as virtudes do reino de Deus. A mentira, nós sabemos qual é a origem dela. A mentira faz parte da origem maligna de Satanás. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Por isso a mentira, ela num primeiro momento agrada, mas ela não traz cura. Em contrapartida, a verdade num momento dói. Mesmo dita em amor, às vezes dói. Mas a verdade não mata, a verdade cura e dá vida. A segunda frase que eu gostaria que você refletisse é: encare sua verdade e viva ela. O resto pode esperar. Quem é a sua verdade? Se a sua verdade é Jesus, encare ela, viva ela, desfrute dela, permita essa verdade transformar, renovar
como a gente leu em Efésios 4, o espírito da sua mente. Permita essa verdade transformar os cenários mais difíceis da sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a orar por esta palavra, a aplicar essa palavra muito, mas muito direta aos nossos corações.